Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Mais uma noite, o Senhor nos dá essa rica e maravilhosa oportunidade de poder estar ministrando a sua palavra. Quero fazer uma leitura bíblica neste momento, que se encontra no Novo Testamento, no quarto evangelho, Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 60 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: é duro demais este discurso. Não há quem possa suportá-lo. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? E o que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu lhes tenho dito são espírito e vida. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12 apóstolos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor é que tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse: não é fato que eu escolhi vocês os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Obrigado, Senhor, pela tua palavra tão rica, tão maravilhosa, tão belíssima e tão esplêndida. Meu Deus, nós estamos aqui em uma noite de adoração, em uma noite de louvor, em uma noite de glorificação ao teu nome, onde já temos sentido a tua presença aqui neste lugar, através das belas canções que foram entoadas a ti, e que da mesma forma a tua presença possa estar no nosso meio, e que até aqueles que estão em casa, Senhor, possam sentir a unção do teu Espírito, em meio a uma geração da superficialidade. Nós queremos sentir a essência da tua presença e do teu Espírito Santo. É assim, meu Deus, que nós te oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero nesta noite ministrar o seguinte tema: a geração que adora a superficialidade. Escuta bem. Eu hoje pela manhã, quando eu estava pedindo a Deus uma mensagem, um tema que eu pudesse falar, que eu pudesse transmitir à igreja do Senhor, bem como aqueles que acompanham as nossas ministrações através do Facebook, do Instagram,
através do YouTube, onde nós postamos as nossas publicações, Deus me fez refletir o quanto as pessoas nestes tempos, nestes dias, são artificiais. Como as pessoas, elas têm sido verdadeiros atores em meio à vida real. Como tem gente que é fingida. Como a falsidade, a hipocrisia, a mentira tem tomado conta da vida das pessoas. E é interessante como tem gente que ama pessoas assim. E aí eu fiquei me questionando e perguntando: Senhor, em algum momento o Senhor falou sobre a superficialidade? Em algum momento o Senhor combateu estes tipos de comportamentos? E aí o Senhor me trouxe à memória este texto. Este texto, onde Jesus trouxe um sermão que, ao meu ver, nem foi duro. Se você ler o capítulo 6, e a partir do momento que Jesus começa a falar, Jesus teve outras pregações muito mais incisivas, muito mais combativas. Então, Jesus, em outras oportunidades, nós podemos dizer que ele realmente bateu muito forte em muitas coisas. Mas nessa não. Só que eles já estavam acostumados com o ritmo de Jesus. Que Jesus estava sempre combatendo o erro, o mal, o que era errado. Então, eles estavam no estopim. Ou seja, eles já não estavam aguentando mais serem corrigidos, terem as suas almas tratadas. Eles não estavam mais suportando terem as suas vidas expostas. Porque Jesus pregava de forma clara, de forma objetiva. Com Jesus não tinha rodeio. Com ele não tinha meias palavras. Ele era direto. Ele tratava as doenças que corrompiam as almas das pessoas. E os pecados que as levava a cada dia mais ao fundo do poço. É interessante observar como pessoas superficiais, fingidas, se a gente olhar bem direitinho, se a gente observar, a gente percebe. A gente entende o quanto essas pessoas superficiais, elas falam forçado. Até para dizer eu te amo, que aparentemente é muito fácil de se dizer, mas elas falam de uma forma, é tão pesado, é tão forçado. Vocês são minhas ovelhas. É tão distante a palavra da realidade. Porque a gente conhece. Na época de eleição, que os políticos que passam 4 anos exercendo mal o seu papel,
deixando de fazer as suas atividades legislativas ou executivas, se foi eleito para esse cargo. A gente percebe a cara de nojo da pessoa pegando na mão dos outros, ou a gente percebe a cara de hipócrita da pessoa pegando na mão, apertando. A gente sente. Porque por mais que a pessoa disfarce, por mais que ela engane, por mais que ela se transvista daquilo que ela não é, a gente que tem um pouquinho do Espírito de Deus, a gente consegue sentir a superficialidade. A gente consegue sentir quando algo é verdadeiro. Quem quer que seja. Seja uma palavra, seja uma atitude, seja um presente que a pessoa nos entregue. A gente consegue sentir quando é de coração, quando é de verdade. Quando a pessoa dá com gosto, com carinho, com amor, com respeito, com gratidão. E essas pessoas superficiais, geralmente, elas são bem arrumadinhas. Elas são bem ajeitadinhas. Elas são bem polidinhas. Elas têm uma aparência e uma estética praticamente perfeita. Impecável. E por que não dizer que dão até inveja. Porém, interiormente, elas não são aquilo que apresentam às multidões. E por mais que elas enganem as multidões, elas jamais conseguirão enganar a Deus. É interessante como pessoas com esse perfil, pessoas superficiais, principalmente lideranças, principalmente pessoas que exercem posições importantes em meio a esta sociedade, elas têm uma grande facilidade de arrastar multidões de adoradores de si mesmas. Elas têm uma facilidade de ludibriar as pessoas, de enganá-las. E as pessoas correm atrás delas. E as pessoas enfrentam filas atrás delas. As pessoas pegam sol, pegam chuva, passam fome, enfrentam filas enormes para estar perto delas. Porque há uma grande carência no ser humano. Há um grande vazio. A verdade é que os sofrimentos da vida fragilizam as pessoas. E quando elas acham que encontraram alguém que as entende, ou que sente as suas dores, ou que tem as respostas para suas lacunas interiores, elas largam tudo e vão atrás. E elas perdem até o senso crítico, o senso analítico. Elas perdem o discernimento. Elas não conseguem compreender se aquela pessoa é realmente de Deus ou não. E o próprio Jesus diz que nos últimos dias virão falsos cristos, ou seja, virão pessoas em meu nome, operando milagres, curando, fazendo maravilhas, mas não sou eu, disse Jesus. Então a gente precisa observar muito bem se as pessoas que nos cercam, se as pessoas que escutamos são superficiais, artificiais ou são verdadeiras.
ou são puras, ou são genuínas. Jesus sempre teve um discurso realista, um discurso verdadeiro, que os melindrosos chamam de discurso duro. Escuta bem. O que muitos querem é serem adulados, paparicados, mesmo que seja com a mentira. A hipocrisia tomou de conta desta sociedade. É melhor ser chamado de lindo, sendo mentira, do que ser chamado de feio, sendo verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade. Muitos querem alguém que possa amaciar o seu ego, que possa dizer que os seus erros estão corretos, está direito. O que as pessoas querem ouvir é: vai nessa tua força, sendo que a pessoa está errada. O que as pessoas querem ouvir é: vai nesse teu caminho, sendo que o caminho está torto. Continua desse jeito que vai dar certo. A pessoa sabendo que não vai dar. Muitos preferem estar iludidos do que terem seus olhos abertos para que possam buscar a mudança. Nós vivemos em uma geração muito complicada. Em uma geração cheia de bia. Tudo é homofobia, é gordofobia, é feiurofobia. É tudo bia. Sabe? Nós temos convivido em meio a uma geração doente. Uma geração que não aceita ser contrariada, que não aceita ser corrigida, que não aceita que o caminho correto lhe seja mostrado. Após o discurso de Jesus, muitos o abandonaram. Por que eles fizeram isso? Porque eles interpretaram que a verdade dói. E eles não estavam dispostos a passar por este processo. E a verdade dói mesmo. E Jesus pregou a verdade porque só ela pode libertar o ser humano dos enganos que Satanás colocou na mente deles. Aleluia! Jesus prefere 2 ou 3 seguidores, porque a sua palavra diz: onde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu ali estarei. Jesus não depende das multidões para agir. Jesus não depende de muitos para o milagre acontecer. Quando tinha uma multidão faminta e não tinha dinheiro suficiente para comprar comida para eles, e nem tinha nenhum vendedor com um estoque tão grande de alimentos, ele disse: eu só preciso de um pouco, para que este pouco nas minhas mãos se transforme em muito. E trouxeram 5 pães e 2 peixinhos, e ele alimentou a multidão. Queridos, não se preocupe se você vai ficar sozinho com a sua opinião. Não se preocupe se é só você que pensa dessa maneira. Nem sempre Jesus está com a multidão. Muito pelo contrário. Jesus sempre esteve contra as multidões, ou aquilo que as multidões pensavam,
ou as opiniões da multidão. Jesus quer que sejamos salvos. A verdade muitas vezes é chocante e até fere, mas é a verdade que cura a alma do ser humano. Nunca antes os consultórios de psicologia e de psiquiatria estiveram tão lotados como nos dias atuais. Nunca tivemos um índice tão grande de pessoas doentes da mente. Nunca os laboratórios farmacêuticos faturaram tanto com remédios tarja preta. As pessoas com ansiedade, as pessoas depressivas, com fobias, com traumas, com medos e com tanta coisa. E aí eu pergunto, será que é essa geração Nutella que está correta? Se ser artificial fosse a resposta e fosse a solução, não tinha ninguém sofrendo, não tinha ninguém doente. Só que não dá para se fingir para depressão, não dá para se fingir de artificial para um problema psicológico, para um trauma, para uma doença na alma, para um sofrimento, não dá. Ou o Senhor verdadeiramente nos cura, ou continuaremos doentes. Jesus estava formando uma geração de adoradores, não de falsos, não de hipócritas, não de mentirosos. Porque ele queria que no momento mais duro da sua vida, alguém pudesse lhe estender a mão. Mas todos correram. No momento que ele foi preso, não ficou nenhum. E ele estava em busca de formatar uma geração que pudesse o adorar em espírito e em verdade. Na dificuldade, no momento difícil, nas crises, nos momentos tristes e de escassez. E todos eles foram embora. Todos fugiram. Não ficou um sequer. Jesus não queria formar uma igreja rasa, mas uma igreja profunda e consistente. Uma igreja com raiz. Uma igreja fortificada. Era por isso que ele precisava tratar a alma de cada um. Jesus não queria ser unânime. Jesus não queria ser aceito por todos, não. Jesus queria formar em cada coração um sacerdote, um ministro, um servo, um adorador. Jesus, ele quer formar uma igreja intensa, sólida, segura, uma igreja relevante. Uma igreja relevante, o requisito dela não é só estar na mídia, não é só ter o domínio da tecnologia. Uma igreja relevante é aquela que socorre o órfão e a viúva. É aquela que leva a palavra. É aquela que ensina. É aquela que alimenta o faminto. Muitos deles só estavam seguindo Jesus porque eram interesseiros. Eles não estavam ali só por Jesus,
mas por aquilo que Jesus poderia oferecê-los. Está faltando fome e sede do Senhor. E não apenas das bênçãos que nós precisamos. Tem gente que até busca, mas busca um casamento, busca um emprego, busca uma formação, busca uma cura, busca um milagre. Eu estou falando de buscar o Senhor de verdade. É quando a gente entra na presença de Deus e diz: Senhor, eu não quero te pedir nada. Eu só quero a tua amizade. Eu só quero a tua presença na minha vida. Eu não quero teus presentes. Eu te quero presente na minha história, na minha família, nos meus sonhos, nos meus projetos. Tu és mais importante do que o ouro e a prata que tu tem. Sabe? É disso que nós estamos precisando. As pessoas estão ricas de dinheiro. As pessoas estão cheias de fama. As pessoas se formaram. As pessoas moram em casas boas. As pessoas têm uma conta bancária muito próspera. Mas está faltando a presença de Deus na vida de muitas pessoas. Está faltando a compaixão, está faltando o perdão, está faltando a misericórdia, está faltando o amor pelas almas perdidas. Nem todos querem receber a correção de Deus para se consertar e mudar de verdade. A grande parte quer continuar da mesma forma que estão. Muitos foram embora daquela multidão porque não queriam ter o trabalho de passar pelos processos de transformação. Observa o corpo humano quando está se transformando. A gente é criança, daqui a pouco passa a ser adolescente, jovem, vem a puberdade, vem a mudança e a transformação do corpo, da voz. Tudo isso gera muitos conflitos, muitas dúvidas, mas é um processo de crescimento. Todo processo de crescimento traz problemas. E as pessoas não querem passar por eles. Escuta isso. O único ser humano que não precisou passar por nenhum processo foi Adão e Eva. Já nasceram grandes, adultos, e fizeram a maior burrada da humanidade. Depois deles, Deus nunca mais formou um ser humano já adulto. Ele passou a formar na barriga da mãe, para que ele pudesse já saber o que é dificuldade, o que é depender de se alimentar por outra pessoa. Está em um local muito pequeno, mas ainda protegido, guardado pela mãe. E essa criança depois ela nasce, vem ao mundo e ela continua dependendo das pessoas. Para quê? Para que esse ser humano possa atingir uma idade adulta e possa ter maturidade e entendimento do que é a vida. Mas a superficialidade tem tirado isso das pessoas. Eles não se atentaram que valia a pena estar ao lado do Senhor eternamente. E aí chega um certo momento que Jesus pergunta: e vocês? Os 12 apóstolos querem também ir embora? Pedro sabiamente diz: Senhor, não tem caminho melhor que o teu, porque só tu tens as palavras de salvação. É só tu que me entende, Senhor. É só tu que compreende a gente. É só tu que sabe das nossas fragilidades, das nossas dores, das nossas dificuldades. É só tu que sabe aonde dói, Senhor. É só tu que sabe como tratar. É só tu que tem as respostas para as nossas dúvidas. É só tu, Senhor, que tem o consolo para as nossas lágrimas.
É só tu que tem o colo e o ombro amigo para nos amparar. Nos momentos mais difíceis, todo mundo foi embora, só ficou o Senhor para nos amparar. E quando ninguém mais acreditava em nós, o Senhor acreditou. O Senhor apostou em nós. O Senhor nos deu crédito. O Senhor nos deu um incentivo. Porque o Senhor é misericordioso, mas o inimigo não é. E Deus, Ele quer a nossa felicidade. Então, querido, se volte ao Senhor. Busque a Ele. Sabe? Por mais que a superficialidade encha os olhos, mas é um total engano. Busque aquilo que é verdadeiro. Busque aquilo que é sincero. Busque aquilo que é constante. E com certeza Deus irá te abençoar. Quero convidar você para assistir um culto presencialmente com a gente. Você que já assistiu várias mensagens nossas, do pastor César. Venha, tire um dia para você vir assistir um culto conosco, na quinta-feira ou no domingo. E com certeza Deus te abençoará ricamente, tá bom? Fica na paz, compartilha esta mensagem a outras pessoas, nos segue no Facebook, no Instagram e se inscreve no nosso canal no YouTube. Igreja Plenitude do Senhor. Deus te recompense em nome de Jesus.